Olá! O que é uma característica hereditária? Neste vídeo nós vamos falar sobre algumas ideias de genética sobre genética que surgiram antes mesmo de Mendel. Eu sou a professora Tatiana Lobato, sou bióloga. Se você está chegando agora no canal, se inscreve aí e já vai dando o seu like. Algumas características físicas, alguns traços, cor de cabelo, cor dos olhos, são características herdadas dos nossos pais ou herdadas dos nossos avós e bisavós. Essas características que são herdadas, passadas de uma geração para outra, podem ser chamadas de características hereditárias. Com o tempo, algumas mutações ocorrem em genes que vai provocando algum tipo de alteração, geralmente causando doença no indivíduo, no ser humano. Nós temos algumas doenças como o câncer, como o Alzheimer e até mesmo a obesidade, que pode ser provocada por algum tipo de mutação nesse gene. Quando ocorrem essas mutações, o filho dessa pessoa pode ter uma propensão em herdar essa alteração dos pais. Não necessariamente que essa seja uma herança, mas ele pode herdar do seu pai. Atribui-se o título de pai da genética ao monge grego Mendel. No entanto, sabe-se que antes de Mendel, outras pessoas procuraram explicar os mecanismos da herança. É bem provável que as primeiras ideias acerca do mecanismo da herança tenham surgido com a domesticação das plantas e dos animais pelo homem primitivo. Os primeiros agricultores e criadores de animais devem ter percebido que os seres vivos, ao se reproduzirem, geram organismos do mesmo tipo, da mesma espécie, e quase sempre semelhante aos seus genitores. As primeiras teorias a respeito da hereditariedade surgiram na Grécia Antiga. Hipócrates acreditava que um homem transmitia suas características para os filhos através do esperma. Por analogia, acreditou que a mulher também tinha um fluido similar. Segundo ele, desse fluido formavam-se todas as partes do corpo e eram levados até os órgãos reprodutivos. Essa teoria ficou conhecida como pangênese, e Darwin vai adotá-la mais na frente. Já Aristóteles defendia a ideia de que os fluidos masculino e feminino tinham diferente contribuição a dar. O sêmen masculino, esperma, determinaria a forma do bebê, enquanto o sêmen feminino, equivalente para o Aristóteles ao sangue menstrual, forneceria apenas o material do qual a criança seria formada. Antoine van Leeuwenhoek, cientista e construtor de microscópio, descobriu a existência de células no esperma, às quais ele deu o nome de espermatozoide. Em 1672, Graff descobriu os folículos, partículas geradoras do óvulo. Também nós temos a teoria do pré-formismo. Aqui acreditava-se que o sêmen já era formado por um homúnculo, um pequeno indivíduo pré-formado dentro do espermatozoide. A ideia de genética, como conhecemos, foi criada a partir dos experimentos do grego Mendel. Mendel foi um monge agostiniano, botânico e meteorologista que nasceu na Áustria. Ele é considerado o pai da genética. Desenvolveu seus trabalhos com plantas de ervilha, observando a transmissão hereditária de várias características. Em 1865, ele publicou um artigo, Experimento com plantas híbridas, e aí ele foi ignorado, igual a gente, ignorado no churrasco. Mas, a partir de 1900, alguns pesquisadores descobriram ou encontraram os seus artigos, seus trabalhos, e começaram a fazer experimento confirmando seus resultados. Suas duas leis ainda hoje são bases para o estudo de genética, principalmente para o ensino básico. Mendel, então, resolveu se dedicar ao estudo das ervilhas através dos seus experimentos. Ele pegava as flores
e faziam uma fecundação cruzada. Na flor, nós encontramos tanto o órgão feminino da planta quanto o órgão masculino. E é isso mesmo, você cheira as partes sexuais da planta. Mostrando mais de perto, nós temos aqui a antera, aonde fica o pólen, que é o gameta masculino da planta, e eu tenho aqui, o estilete, aonde fica o ovário e onde fica o óvulo da planta. Nós temos o pólen que cai e fecunda, o óvulo na oosfera. Como resultado dessa fecundação, nós vamos ter a semente. Se nós pudéssemos comparar os órgãos reprodutivos do indivíduo e das plantas, poderíamos dizer que o grão de pólen seria espermatozoide e a oosfera seria o óvulo da mulher. Da fecundação entre a oosfera e o grão de pólen, eu tenho a semente. Da fecundação entre o óvulo e o espermatozoide, eu vou ter um bebê. Mendel utilizou diversos organismos para estudar a genética, inclusive alguns animais. Contudo, foi com ervilhas que Mendel desenvolveu suas teorias sobre genética. O que poderia explicar a escolha do Mendel? Primeiro, as plantas da ervilha, elas são de pequeno porte, são fáceis de cultivar e têm um ciclo de vida bastante curto, bastante rápido. Também são plantas que deixam um grande número de descendentes após a reprodução e são plantas que apresentam características contrastantes. Essas são algumas características do Mendel. Ele estudou a cor e a forma da semente. Então ele viu que tinha semente da cor verde, amarela, lisa e rugosa. Também percebeu a cor e a forma da vagem. Tinha vagem de cor verde, a vagem de cor amarela, vagem lisa e vagem rugosa. As cores das flores tinham dois tipos de cor, a púrpura e também a branca. Posição que essas flores ocupavam, algumas nas laterais das plantinhas e algumas na parte terminal, eu ia encontrar as flores, e eu tinha plantas altas e também tinha as plantas baixas. Então, o Mendel analisou essas 7 características para poder fazer o seu experimento. Só que Mendel estudava uma característica por vez. Quando ele entendia o mecanismo genético de transmissão de cada uma estudada, ele passava a analisar a outra. A gente fica por aqui e no próximo vídeo eu vou falar sobre os trabalhos de Mendel, sobre a sua primeira e a segunda lei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima!